E aí, vamos para mais um cafezinho? Vamos conversar sobre Kafka, mais especificamente sobre o consumidor Kafka, o Kafka Consumer. Então, vamos lá? Hum, Oi, se você não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse canal é Computação Crítica e praticamente todo dia eu tenho um cafezinho aqui, um vídeo sem roteiro, onde eu falo de temas da computação, desenvolvimento de software e outros temas correlatos, né? E essa semana eu tô falando de Kafka, né? Praticamente toda semana eu tô falando de Kafka, num vídeo um cafezinho bem diferente, né? Eu tô pegando uma tela auxiliar aqui e explicando tudo aqui, sem roteiro, sobre o Kafka. Eu já falei do broker do Kafka, do como é que funciona o tópico e do Kafka Producer, e agora a gente vai falar do Kafka Consumer, né? Kafka Consumer, o consumidor Kafka, né? A forma como a gente recebe mensagens no Kafka. Então esse aqui vai ser o nosso quarto vídeo, né? Talvez o último de Kafka dessa semana. Semana que vem eu posso voltar a falar sobre Kafka Streams e Kafka Connect. E se quiser já uma referência, eu fiz um post muito tempo atrás, 2020, né? Que eu até descobri que tá quebrado hoje. Eu descobri hoje que ele tá quebrado, ele tá sem o código, né? Onde eu explico basicamente como instanciar um consumidor Kafka, né? E aí aqui é sem framework, tá, galera? Sem Spring, sem nada. Como instanciar um consumidor Kafka e como usar ele, né? Na verdade, eu vou compartilhar dessa vez, não esse que eu coloquei, mas o original, né? O original era esse aqui, que eu fiz no dev.to, na época meu blog era hospedado no dev. E aqui tem o código, né? O código ele é bem simples, né? Se a gente pegar um consumidor Kafka, né? Já vamos começar aqui olhando para o post, né? O consumidor Kafka ele vai precisar basicamente de 4 parâmetros, né? Na verdade, aqui eu não coloquei aqui um outro parâmetro precisando. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, né? Aqui eu também não coloquei, mas vamos para a configuração que eu mostro lá quais são os 4 parâmetros necessários, né? O primeiro parâmetro é o Bootstrap Server, né? Eu não sei porque eu botei com letra maiúscula aqui, na verdade não é com letra, tá, eu tô endereçando a propriedade, né? O primeiro parâmetro é o Bootstrap Server. Eu falei no vídeo de ontem o que é o Bootstrap Server, né? O Bootstrap Server é aquele parâmetro que vai identificar quem que é o cluster. Você não precisa botar todo o host name, né? O que você precisa só se atentar é que você tem que usar o seu consumidor tem que estar numa rede e tem que apontar para um servidor que ele entenda o advertise listener, né? Daquele broker, né? Então, falei isso no vídeo de ontem. Se quem quiser, pode falar nisso em outro vídeo, né? Se você quiser entender mais por que tem essa diferenciação entre o hostname e o advertised listener, né? Porque na verdade ele vai descobrir um e os outros brokers eles vão se ele vai auto descobrir os outros brokers. É um service discover dele, né? Então, no fundo, isso aqui vai continuar igual, né? Deixa eu copiar aqui. Isso aqui, ó. Eu não sei, eu não lembro porque tem esse Postgres ali. Vamos apagar esse Postgres aqui, né? Aí a gente coloca o advertising, a gente bota o Bootstrap Spot Server. É server ou servers? Eu nunca lembro. Bootstrap Servers, né? Eu posso botar mais do que um. Eu posso botar mais do que um hostname. Ele vai descobrir. Ele vai descobrir automaticamente ali, né? Então, você configura esse Bootstrap Server. Você tem que configurar esse ID do grupo. Aí você pode assim, por que eu preciso de um ID do grupo? Que raios é isso, né? Que raios é isso? Isso é muito comum nos consumidores, né? Porque a gente costuma imaginar o consumidor como um processo individual, um cliente, né? Mas no Kafka, né, o consumidor ele nunca é um processo individual, né? Ele sempre vai ser um processo clusterizado. Então, assim, o consumidor ele sempre vai funcionar como cluster, né? Ele nunca vai funcionar individualmente. Então, o consumidor ele sempre vai estar assim, ó, numa configuração de cluster. Então, quando a gente coloca ali um group ID, né? Eu defino esse cara como um cluster, né? Group.id. Eu defino esse cara como um cluster. Então, todo mundo que tem group ID igual, ele se identifica, né? Então, por exemplo, aqui se eu tiver um outro group ID, vou colocar ele como verdinho aqui, como verdinho, né? Ele vai ter um cluster diferente, né? Então, ele funciona de forma diferente, né? Por mais que esses caras aqui se conectam com o mesmo consumidor, né? Ah,
mais que esses caras se conectam com o mesmo broker, né? O conjunto de mensagens que esse aqui vai receber vai ser igual ao conjunto de mensagens que esse aqui vai receber. Mas o conjunto de mensagens que esse aqui vai receber vai ser diferente do conjunto de mensagens que esse aqui vai receber, né? Por que que isso acontece? Porque quando eles estão dentro de um consumidor, de um ID de grupo, todas as mensagens são entregues para o grupo, não para o consumidor. Uma mensagem é entrega para cada um consumidor de dentro do grupo, né? A carga ela é balanceada dentro do grupo. Aí se você fala assim, não, Vitor, mas eu quero que todos os meus eu quero fazer Kafka no estilo de fila, eu quero que todos os meus consumidores recebam todas as mensagens. Talvez você precise gerar um Group ID único, né? Gera um UID ali que você gera e você bota com metadado aquele cara como descartável, né? E segue a vida, né? Você pode. Existe algum caso de uso que você precisa gerar o grupo ID automaticamente, né? Sim, existem alguns casos de uso que você precisa gerar o grupo automaticamente, né? Eu mesmo já falei aqui da vez que eu implementei, eu acho que está até no meu blog aqui, deixa eu dar uma olhada lá, né? Eu sempre coloco essas coisas no meu blog. Galera, se você tá ouvindo barulho aí de fundo de uma bateção, é do meu, talvez seja do meu aqui, porque tá tendo uma obra aqui na rua e tá complicado, né? Nesse post aqui, como implementar um seletor de números sequenciais no Kafka, né? Aqui eu falo de uma forma que eu gero um mapa distribuído de valores, né? Eu tenho um leader election, e aí, nesse caso, eu uso um seletor de grupo automaticamente, porque eu quero criar eu gero um grupo ID automaticamente, né? Então, assim, existem casos de uso que a gente pode gerar esse carinha automaticamente, né? E aí, os outros parâmetros são o key deserializer e o value deserializer. Como eu falei no vídeo passado, né? O Kafka ele é agnóstico em relação ao formato que tem. Ele só vê como byte array. Ele nunca vai entender aquilo como objeto, como uma chave-valor. E aí, se a gente quiser mandar objetos e não valores, a gente tem que criar serializadores comuns, né? E ficar enviando ali. Então, se você quiser enviar seu objeto usuário ali, ou usuário, evento de criação de usuário, alguma coisa, você cria um serializador, gera aqui dali. Você pode usar, eu até falei ontem, né? Um esquema REST. Cadê onde eu botei aqui? Não vai ter aqui, né? Não tem um esquema REST aqui, talvez eu tenha tirado, né? Mas você pode botar um esquema REST. Dá uma olhada no vídeo de ontem que eu mostrei isso direitinho, né? Aí aqui, em vez de ser um serializador, é um deserializador. E aí, beleza, né? Então, assim, tá criado com essas três propriedadezinhas básicas, tá criado o meu consumidor Kafka. O próximo passo é subscrever a lista de tópicos, né? Se a gente olhar aqui, ó, Kafka, deixa eu até procurar Kafka Producer aqui, que eu entrei ontem, ó, 4.2, né? Entrei no Kafka Producer, aí, deixa eu mudar aqui para Consumer. E aí vamos ver aqui no Kafka Consumer. Kafka Consumer. Consumer. Tá aqui. Nesse carinha bem aqui, eu posso subscrever. Eu posso Aliás, tem um vídeo meu que tá errado, né? Eu botei. Aqui eu botei como? Aqui eu botei subscribe, né? Não tem um vídeo meu que eu botei assign, né? Assign é diferente do subscribe. Assign é quando eu tenho as partições, né? Subscribe, eu subscrevo aos tópicos, né? Qual que é a diferença dos dois aqui, né? Se eu quiser, por exemplo, definir assim, não, eu quero que esse consumidor aqui subscreva as partições 1, 2 e 3 do tópico 5, 6, 7, né? Aí eu uso o assign, né? Se eu quiser que ele subscreva ao tópico e aí o consumer group gerencia isso individualmente, eu boto subscribe. E o subscribe eu posso ter o quê? Eu posso ter o subscribe pela uma lista de tópicos, eu posso ter o subscribe por rejects, né? Eu posso criar um rejects aqui e passar. Então, se eu quiser ter um tópico, e assim, isso é possível, né? Ter um tópico que é. Peraí. Que é assim, user ponto asterisco, né? E aí vai aqui, vai como user created, você vai ter os tópicos como. Peraí. User created, user deleted, user deleted. Você pode ter esses tópicos, né? Aí você vai fazer assim, né?
Você pode ter esses tópicos, né? Então, assim, você pode ter subscrever dessa forma, e aí aqui vai ter N partições, né? Aqui vai ter N partições, aqui vai ter N partições, só tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque as mensagens elas podem não ser ordenadas por chave, né? Se você tiver um tópico só, as mensagens são ordenadas por tópico, por chave. Eu falei isso ontem, né? Então, quando a gente subscreve esse carinha aqui, ó, vamos voltar aqui. Quando a gente subscreve esse carinha aqui, a gente subscreve, eu posso até receber um rebalance lister, né? E aí, o que é a operação de rebalance? Vamos entender aí a operação de rebalance, que é uma das primordiais. Eu digo assim, ó, a operação de rebalance é primordial para entender o Kafka Consumer. Não implemente, não use um Kafka Consumer em produção sem entender o que é a operação de rebalance, né? Então, quando você dá um subscribe aqui, o que acontece com o Kafka Consumer, né? Ele vai enviar uma mensagenzinha para os brokers e dizer para eles assim: ou então, estou subscrevendo aqui, estou subscrevendo ao tópico tal, né? Beleza? Aí o broker vai falar assim: tá, beleza, então, ó, esses são aqui as partições do meu tópico, né? Então vai lá e subscreve. E aí o líder desse carinha aqui vai ter um líder, né? Um grupo líder, vai dividir as partições entre todo mundo aqui. Vai dizer assim: ó, você C1 fica com a partição 1, 2, você C2 com a 2, 3, 3, 4, e você C3 com a 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, então eles dividem a partição entre si. Enquanto tá tendo a operação de rebalance, esse cara não tá consumindo mensagem. Ele tá parado. É um stop the world operation, né? É uma operação que para o mundo. Assim, ele para de consumir para fazer essa operação de rebalance, né? E a operação de rebalance acontece quando, né? Ela acontece sempre que um novo consumidor entra, né? Então, por exemplo, se aqui do nada surgir um C4, ela vai acontecer. Então, assim, quando surge um C4 aqui, o que o líder vai fazer? Ele vai mandar um informe aqui para o C1, para o C2, dizer assim: ó, para aí que chegou um cara novo, vou te mandar as partições, né? Ele vai mandar uma mensagem para cada um dizendo: para que a gente precisa fazer rebalance. E depois ele envia as partições que cada um deve subscrever. Aí vai ficar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Digamos assim que vai ficar essa divisão, né? Ele vai dividir essas partições, né? Outro momento que acontece a operação de rebalance é quando, por algum motivo desconhecido, e a gente vai falar disso daqui a pouco, o líder desse cara identifica assim: pô, o C1 morreu. C1 não tá respondendo, então assim, o que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer uma operação de rebalance. Então vai mandar uma mensagem para todo mundo, vai mandar uma mensagem pro C2, pro C4, fala assim: ô, para aí que a gente precisa fazer rebalance, né? Aí parou, fez o rebalance, né? E aí dividiu as partições, aí logo depois o C1 reaparece. Oh, o C1 reapareceu. Aí para de novo e precisa fazer a operação de rebalance, né? Então, assim, implementar um consumidor, ele é muito, é um tema muito sensível, que a gente tem que ficar ciente de que existe essa operação e que é uma operação que ela não só impacta nas mensagens sendo consumidas, né? Na vazão de consumo, como ela também pode impactar em mensagens sendo duplicadas. Vai que o C1 está processando uma mensagem aqui, né? E aí ele já processou essa mensagem, está processando uma. Ele recebe 3 mensagens, né? Porque sempre acontece com pool, né? Você faz um pool, recebe um pacotinho com 10 mensagens ali, vai que o C1 já processou da 1 a 5, né? E ele não comitou essa mensagem. Quando voltar para o C4 aqui, essa partição, ele vai receber aquela mensagem da 1 ao 5 de novo. Então você vai ter sempre esse processo de reprocessar a mensagem, né? Até por isso é importante a gente usar a transação que eu falei no consumidor. Se a gente tem um produtor consumidor, sempre usar a transação, né? A transação ela tem que ter um escopo de pool, né? Eu vou explicar isso daqui a pouco, né? Então, se você ficou com alguma dúvida de rebalance, manda aí nos comentários que a gente pode falar mais. A gente pode. Existem outras operações, outros momentos de operação de rebalance, né? Tem algumas novas ali que foram implementados mais recentemente. Eu lembro do Probe Rebalance, que é uma coisa que acontece de vez em quando. Eu tenho que reler porque eu não lembro exatamente quando é que acontece, né? É um pouco mais recente do que o meu desenvolvimento. Mas deixa eu até procurar aqui, ó. Você pode ter Probe Rebalancing, Kafka. Tem até um postzinho bem interessante, eu vou pegar aqui, ó. Que aí você. Esse post do Red Panda tem uns posts muito bons, né?
Tem um post muito bom. Aí aqui deve ter o que é o probe rebalancing. Não, ele não tem o que é o probe rebalancing, mas ele vai dizer o que é o rebalancing, que é basicamente o que eu expliquei aqui, né? Eu posso botar aqui, ó, probe rebalancing, Kafka. Deixa eu ver aqui se eu encontro o que é probe rebalancing Kafka, né? Unofficial, deixa eu ver aqui se ele tem. Eu vou tentar achar esse post. Tinha um post que explicava o que é o probe rebalance, quando ele acontece, como é que se evita ele. Mas assim, segue a vida, assim. Você não precisa saber disso aí quando você começa a trabalhar com. Você vai encontrar isso aí lá quando você tiver algum problema, algum bug ali lá na frente, né? Mas voltando aqui, né? E aí você deu o subscribe, você precisa fazer o quê? Eu preciso começar a consumir. E como é que a gente consome mensagens no Kafka Consumer? Eu já vou fazer uma pergunta aqui, uma resposta aqui, né? Que é bem comum. A galera sempre se pergunta assim: beleza, eu tenho um processo ali. Quantos consumers eu devo ter? Eu devo ter um consumer por thread ou um consumer para todo mundo? Eu sempre recomendo um consumer por thread. Isso, a resposta tá lá no vídeo de ontem, né? Quando eu faço um pull aqui, né? Quando eu faço o pull, um conjunto, eu baixo um conjunto de mensagens, né? Essas mensagens elas vêm de partição. Nossa, barulho no fundo tá complicado aqui, tá, galera? Assim, se você tá ouvindo aí, desculpa, mas assim, eu tô me perdendo às vezes por causa do barulho no fundo aqui, né? Eu recebo um conjunto de mensagens. Essas mensagens vêm do conjunto de partição, e o ideal é que a gente processe elas sequencialmente, né? Não adianta a gente processar elas em paralelo e depois fazer o commit. Por que isso? Porque o commit, né? E aí você vai voltar lá no meu vídeo do tópico, né? Eu vou até voltar aqui para explicar a anatomia de um tópico, né? O commit ele tem que ser sequencial, né? Então vamos dizer que eu recebi a mensagem 1, 2, 3, 4, 5, até a 6 de uma partição. Se eu passar ela para um para cada thread e no fundo eu comitar a 3, 4 e 5 e não comitar a 1, 2, não tem isso. Eu não comito a mensagem específica, né? Eu comito a posição que eu tenho dentro do meu tópico. Então, se eu comitei a 6, eu comitei todos, né? Isso é como o Kafka funciona, né? Por isso que eu falo que muitas vezes o Kafka ele ele não é uma fila, como se diz, né? Apesar de ter ali a implementação de fila, mas ele bota uma semântica auxiliar, né? Ele faz uma semântica auxiliar de acknowledge e não acknowledge, que ele chama de shared consumer, né? Então, vamos. Aliás, alguém perguntou disso no meu segundo vídeo, né? Se a gente tem aqui o Kiwi for Kafka. Kafka. Deixa eu colocar Kafka Kiwi IP. Vai ter aqui o IP alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Support. Eu sempre tem várias Kiwi IP aqui que eu. Kiwi IP. Deixa eu pegar uma aqui, aí a gente encontra ela assim, né? Aí eu posso até explicar o que é o QIP, né? O Kafka Improvement Proposal, né? O Kafka ele funciona por QIP, é que nem o Java funciona por JTP, né? Você propõe uma alteração, você submete. Aliás, eu já submeti uma, só que eu não levei à frente, né? Porque é só mesmo para justificar pro cliente ali que não dá para fazer isso aqui por causa disso, né? Deixa eu botar aqui para colocar Kiwi, né? Kiwi, deixa eu ver aqui. Kiwi, deadline da Kiwi, serializar Kiwi. Kiwis for Kafka, né? Essa aqui, ó. Ela já está em Early Access, né? Já tem aqui uns Early Access, né? Mas como é que ela funciona aqui, né? Aí você pode... A mensagem ela vai estar disponível, adquirida, a acknowledge, arquivada, né? E vai ter esse fluxo aqui. Mas ela continua... Observa que ela continua no tópico, né? Numa sequência, né? Então, no fundo, assim, não deixa de ser um tópico, né? Ela só adicionou uma loja, uma semântica auxiliar, né? Aí ele vai mostrar aqui como é que é feita essa lógica de processamento, né? Eu até teria que ler para ver se depois que a mensagem é rejeitada, se ela pode ou não pode ser processada, né? É processada. Mas vamos voltar aqui, né? Então, assim, a gente faz o pooling, né? Eu recomendo que o pooling seja feito um por thread, assim, você não vai, quer dizer, desculpa, que o consumidor seja um por thread, e aí você faz esse pooling e processa tudo sequencialmente, tá, galera? Assim, sempre processa sequencialmente. Por quê? Porque aqui eu estou usando um carinha chamado autocommit, né?
Vamos voltar aqui nas configurações do consumidor, né? Eu sempre recomendo você a ler todas as configurações. A gente vai ter aqui, ó, Bootstrap Server, Key Serialize que eu já falei, Value Serialize que eu já falei, Fat Min Bytes, esse aqui eu não falei ainda, tem o Group ID, né? O Group Protocol, isso aqui, se você não precisa saber, você vai só saber lá mais pra frente, né? O Heartbeat Interval, esse aqui eu vou falar daqui a pouco quando eu falar de rebalancing, né? Esse aqui é também, esse aqui eu posso falar daqui a pouco. O Session Timeout, esse aqui também é sobre rebalancing, mas tem um aqui que é o Commit, Enable Auto Commit, né? Toda vez que eu faço um pooling, né? O que acontece? O Kafka Consumer ele vai escutando ali, toda vez que você faz pooling, e vai fazendo um auto commit automaticamente, né? E aí, tudo que eu procurar de commit, né? Vai ter o isolation level, vou falar disso daqui a pouco, né? Vai ter o auto commit interval. Então, a cada 5 segundos, ó, ele vai fazendo o auto commit, né? Então, mas eu posso pegar bem aqui e desabilitar, né? Enable auto commit. Eu posso desabilitar esse cara. E aí, que quando eu desabilito esse cara, o que acontece, né? Eu vou ter uma situação onde eu estou sempre fazendo pooling e eu não estou salvando o offset que eu estou seguindo, né? Ou eu posso fazer um commit manual, né? Como é que funciona o commit manual? Vamos voltar aqui para o consumidor Kafka, né? Vamos voltar para o consumidor Kafka. Eu vou ter aqui, ó, deixa eu até procurar um commit, né? Vai ter um commit método aqui, ó. Deixa eu até procurar aqui. Aqui ele vai dizer, né? Eu posso dar um commit sync, né? Se você está vendo aí, eu posso dar um commit sync, onde eu passo as partições e os próximos offsets, né? Então vamos voltar aqui, que isso aqui é interessante. Cara, isso aqui já teve muito bug, assim, que é uma coisa interna do Kafka que assim, os consumidores, eu posso dar o commit async, né, que eu tô lá processando, eu falo assim, ó, commit aqui, commit aqui, commit aqui, eu posso dar o commit sync, que é o commit bloqueio, né, aliás, eu recomendo muito mais o commit sync, se você tem uma aplicação ali, né, eu posso dar um commit sync por partição, né, por partition offset, então eu vou pegando as mensagens, vou pegando a partição dela, vou agrupando eles, vou dizer assim, ó, processei até elas, tô parando aqui, então daqui para frente você não processa mais, né? Você deixa para a próxima, né? Mas quando a gente dá esse carinha bem aqui, a gente tem que se atentar para uma coisa muito específica do Kafka. Eu vou voltar aqui para a partição, né? O commit, né? A gente normalmente pensa uma lógica de banco de dados, né? Onde o commit é a última mensagem processada. Então vamos pensar aqui que eu peguei, processei até a partição 3, né, até o offset 3 da partição 2. E eu vou comitar isso aqui, ó. Eu digo, ó, me comita no offset 3 da partição 2. Isso não é assim que funciona o commit do Kafka, tá? O commit do Kafka, ele não se refere ele não se refere à mensagem em si, ele se refere à posição de processamento, né? Então, se eu processei até o offset 3, onde é que está o meu processamento? Qual vai ser a próxima mensagem a ser consumida? Vai ser a 4. Então, eu tenho que fazer o commit na N mais 1. Se esse aqui é a N, eu tenho que fazer o commit na N mais 1. Então, sempre atento se você for usar o partition aqui, né? Porque você tem que commitar a posição posterior e não a atual, né? Se duvidar, aqui ele vai comentar ali. Em algum lugar ele vai botar mais 1, né? Ele tirou, né? Deixa eu ver aqui, aqui, ó. End of sets, aqui, ó. Deixa eu traduzir esse carinha aqui para vocês, né? Deixa eu ver se tem que translate to Portuguese, né? Vou traduzir para vocês, que aí vocês vão conseguir ver. Opa, não traduziu, né? Não tem tradução aqui, né? Mas ele pega os últimos offsets das partições associadas, né? Das partições aqui, ele pega os últimos offsets. No default read and commit, eu vou falar disso aqui daqui a pouco, né? Pega o máximo watermark, for read committed, pega o último offset. Aí ele diz aqui, o último pega o higher mark, né? O higher mark é assim, é o ponto que ele chegou, né? Que é o offset da última mensagem replicada mais 1. Então a gente sempre tem que ter essa noção aqui de que quando a gente vai que o commit, os offsets de processamento, ele sempre é o último processado mais 1, né? Deixa eu pegar aqui plus 1, e você vai ver em algum vai estar
Vai ter algum lugar. Em vários lugares ele fala isso aí, né? Ah, até, ele removeu daqui. Mas tinha uma mensagem que ele dizia. Ele tinha uma nota aqui, né? Era uma nota que ele dizia que aqui, ó. Using automatic commit. Não é essa nota, né? Tinha uma outra nota. Ó, aqui, ó. O commit, o offset commitado deve ser sempre o offset da próxima mensagem que você vai ler, né? Na verdade, eles mudaram aqui. Antigamente era o offset da última mensagem processada mais um. Mas eles botaram da próxima mensagem que você vai ler, né? Nem concordo com isso aqui, porque pode ser que a próxima mensagem não seja aquela partição, né? E aí você faz o commit offset, né? Eles adicionaram esse next offset, leader epoch, adicionaram os métodos auxiliares. Como eu falei, né? O Kafka muda muito, né? E sempre surge esses novos métodos, né? Então, quando a gente está acostumado com uma versão, essa aqui é a 4 alguma coisa, eu estou acostumado com a 3, a 3 alguma coisa assim, mas eu uso versões mais recentes em produção, né? Então, a gente pode fazer o commit manual, né? E aí o commit manual tem que ser por thread, tá, galera? Assim, não vai commitar em múltiplas threads, porque vai ficar muito confuso e vai dar problema, né? Então, assim, muito cuidado com isso, né? Tem uma outra questão quando a gente faz o pooling, né? Que tipo de mensagem a gente recebe no pooling, né? E aí eu vou voltar aqui para uma outra propriedade que é o isolation level, né? Essa propriedade a gente pode setar no consumidor e ela vai ser ele vai ser posso ter dois tipos de isolamento, o read committed e o read uncommitted, né? Isso aqui, aliás, é comum em bancos de dados relacionais, é que a gente não conhece, a gente não tem a ideia disso, porque isso é muito das engines do banco, né? Se você pegar ali o primeiro vídeo, vai ver que eu falei que normalmente o Kafka ele é visto como um banco de dentro para fora, né? Como se eu pegasse a engine no banco de dados e usasse ela ali por padrão, né? Então, isso aqui se refere mais às transações do produtor. Então, quando eu pego o read committed, o que é? Eu pego as transações comitadas do produtor. Então, ele vai fazendo o pooling ali, né? Ele vai fazendo o pooling, vai fazendo o pooling das mensagens de transação. Né? Mensagem de transação é uma mensagenzinha vazia que ele coloca ali dentro do tópico. Se você abrir um tópico e ler, você vai ver que tem as mensagens, algum momento vai ter um commit ali da transação. E aí, na hora que ele identifica esse commit da transação, ele vai passar aquelas mensagens para o pooling, né? Enquanto isso, ele está bufferizando. O read uncommitted, ele é usado quando o quê? Quando você quer ter uma vazão muito maior, você não faz esse buffer, toda vez que você recebe uma mensagem, você já passa ele para o produtor, então ela já volta aqui no pooling, né? Então, se você quer implementar ali um Kafka com consumer com exactly once, lembre-se sempre de mudar para read committed, porque o padrão é read uncommitted. Isso é muito importante. O Kafka ele é desenhado para desempenho, para vazão. Então, o read uncommitted é o padrão, né? Outra coisa que a gente vai falar aqui, né? Vamos voltar um pouquinho nas propriedades. E tem duas muito importantes aqui, né? O heartbeat, né? Heartbeat interval e o session timeout, né? O que é o heartbeat interval e o session timeout? Vamos olhar. Não sei se vocês lembram que eu falei aqui no comecinho, né? Que o Kafka, o Kafka Consumer, ele consegue identificar que um carinha morreu, né? E quando é que esse carinha morre, né? Pode ser que o processo morreu, ele não fechou ali as coisas, e deu uma exception ali, vazou recurso, e tá aquela thread ali aberta, aquele consumidor aberto, então uma hora ele vai descartar aquele carinha e falar assim, ó, não quero mais você. Mas a gente tem que olhar para essa lógica aqui, ó. A gente faz pooling, processa, depois faz pooling, processa. O Kafka Consumer sempre tem que estar a gente chama de event loop, né? Onde a gente pega uma tarefinha, processa ela. Pega uma tarefinha, processa ela. Então, toda vez que eu faço pooling, o que eu estou dizendo pro produtor, pro broker, pro cluster de consumidores? Eu estou dizendo que eu estou ativo, eu estou funcionando. Então, eu tenho que sempre estar fazendo pooling, né? E essa informação, ela vai viajar junto com o heartbeat, né? Então, ó, a cada 3 segundos ali, o meu consumidor vai enviar uma mensagenzinha pro meu cluster de consumidores dizendo assim, então, esse cara aqui tá fazendo pooling ou não tá fazendo pooling, né? Então, se esse carinha aqui, ó, se esse carinha aqui você fez um pooling e demorou mais 3 segundos para fazer o outro pooling, vai chegar um heartbeat falando assim, ó, então,
esse carinha aqui não tá fazendo pooling, né? E aí ele vai jogar, quando ele chegar esse heartbeat, ele vai jogar fora? Não. Ele vai olhar o session timeout, né? O timeout da sessão. Então ele vai esperar 45 segundos de heartbeat sem pooling, né? Sem pooling para dizer assim, opa, esse cara morreu. Então vai demorar 45 segundos até que o Kafka descubra assim, tipo, o Kafka não, o grupo de consumidores descubra assim, esse carinha aqui morreu, joga ele fora e faz o rebalance, né? Então, assim, é sempre importante a gente fazer o pooling constantemente, né? Mesmo que a gente se a gente não quiser mais fazer o pooling, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que dar um pause, né? Tem uma operação aqui, ó, que eu dou pause em uma partição. Então, assim, se eu receber uma mensagem ali de uma partição tal, e eu falo assim, não vou conseguir processar essa mensagem agora, eu quero parar essa partição, você dá um pause, né? E aí vai suspender o fetch dessa partição por algum momento, né? O rebalance will not preserve assim, se acontecer um rebalancing, cara, isso aqui vai embora, né? Isso aqui vai embora, né? Então, assim, esse pause vai parar, né? Então você tem que dar o pause e depois você tem que dar o resume. É muito importante você fazer isso. Se você tem algum momento ali que, tipo, opa, tá difícil processar, eu vou ficar fazendo retentativa dessa mensagem, você dá o pause nesse carinha bem aqui, né? Dá o pause nesse carinha aqui, e aí você continua recebendo, né? Até vou mostrar uma coisinha bem aqui. Quando a gente faz o pull, né? Quando a gente faz o pull, né? O pull, ele retorna um objeto chamado Consumer Records, que no fundo é nada mais do que uma lista de records, né? Então você faz um for each ali, né? E esse recorde vai ter o quê, né? Ele vai ter uma chave, né? Um valor, né? Tá aqui o valor. Isso aqui é o que a gente espera receber. Ele vai ter um offset, ele vai ter uma partição, né? Então, se eu quiser construir aquele partition lá, eu posso botar um partition, ele vai ter um tópico, né? Aí, quando a gente fala de partição, é o conjunto de tópico e partição, né? Partição é o inteiro aqui. Então, se eu quiser criar um tópico partition, estou falando ali da partição e do tópico. E se eu tiver o offset dela, é o número que eu recebo aqui, é um long, que é a posição do início daquele tópico, né? Vai ter o timestamp, aí esse timestamp type aqui é novo para mim, não conhecia esse carinha aqui não, né? Isso aqui é novo para mim, já estou dizendo que isso aqui é novo, né? Ele tem o timestamp ele pode ser tanto definido pela mensagem, como pode ser o clock da máquina, depende da forma como você está implementando do lado do seu produtor, né? Tem o leader epoch aqui, né? Que é qual que é o tempo do líder. Isso aqui não importa muito aqui para a lógica do consumidor, só se você fizer alguma coisa muito importante. Vai ter esse delivery count, provavelmente isso aqui é uma get the leader, the leader epoch of não, aqui ó, delivery count. Pega o número o contador de entregas para isso aqui eu acho que talvez seja da lógica de fila, né? Que está sendo implementada, né? Então, com isso, a gente entendeu o quê? A gente tem que sempre estar fazendo pooling, né? Se você quiser parar o pooling de algumas mensagens, você não pode dar um thread.sleep. Nunca dê um thread.sleep. Por mais que ele, vou parar por enquanto, continue dando pooling, mesmo que você não faça nada, né? O pooling já vai ter um bloco, né? Aliás, se você voltar aqui no pooling, você olhar, vamos olhar bem aqui na lógica do pooling. No pooling eu boto um timeout, e aí ele vai bloquear por esse momento. Então, se você precisa dar um bloco, uma operação de blocking, né, de um sleep, dentro do pooling, né? E aí o pooling ele vai ou dar um sleep nesse tempo aqui que a gente entrega, ou num pool max ou Maximal Records, né? Então, por exemplo, que por padrão a gente pode definir esse carinha que está 500, né? Então, quando eu faço um pull ali, pode ser que volte 500 records ali, né? Isso é uma coisa que pode acontecer, né? E aí, 500 records, você pensa ali, voltou 500 records. Qual que é o tempo que eu demoro para processar eles? Pô, vai demorar mais do que 45 segundos para processar 500 records? Então, seria o caso de você definir esse parâmetro aqui como menor, né? Definiu como menor, tudo bem, né? Então, ele vai esperar ou 500 ou esse timeout aqui para retornar dessa operação, né? Eu falei que eu ia falar também dessa lógica aqui deixa eu voltar aqui, e aí esse vai ser meu último ponto, aliás, é um ponto do meu mestrado, né? O Max Fetch. Opa, Fetch. Peraí. Vai ter o Fat Min Bytes, né?
Em algum momento aqui vai ter Max Partition Fat Bytes, né? O que é cada coisa aqui, né? Vamos pensar como é que funciona um Kafka Consumer, né? Então vamos ver aqui nessa lógica, né? Eu fiz um pooling, né? Quando eu faço um pooling, o que o Kafka, o consumidor Kafka vai? Ele tem um buffer internamente, né? Ele vai olhar nesse buffer, eu tenho mensagens ali que preenche as minhas 500 mensagens. Se tem, eu já retorno ali pro meu produtor, pra minha thread de aplicação e já volto, né? Se não tem, vai pausar aquela thread de aplicação por esse período aqui, nesse caso eu estou definindo que o máximo é 1 segundo, né? Ele vai pausar por no máximo 1 segundo e ele vai mandar uma mensagem de fetch para o broker. O que é a mensagem de fetch? Ele está dizendo para o broker, ô broker, preciso de mais mensagens, né? E ele vai mandar essa mensagem de fetch por no máximo 1 segundo. Para quê? Para preencher esse buffer, né? Preencheu esse buffer, retornou, ele volta, né? Só que antes de voltar, o que o Kafka Consumer ele faz, né? O Kafka Consumer, ele funciona da mesma forma do produtor Kafka, né? Ele vai ter uma thread de aplicação, uma thread de rede e um buffer interno, né? Então, quando ele identifica assim, preenche aqui essas duas opções, ele vai mandar um fetch assíncrono para a thread de aplicação. Para quê? Enquanto a sua pra thread de rede, né? Para a thread de rede mandar isso para o broker, porque ele entende que enquanto você está processando, né? Enquanto o seu código está aqui, nesse processamento aqui, que pode fazer salvar em banco, pode fazer o que quiser, a thread de rede está ali comunicando com o broker para pedir mais requisições. Por que ele faz isso, né? Para que da próxima vez que você chegue lá no pool, tenha mensagem disponível e ele passe o mínimo tempo aqui, né? Mas ele sempre vai olhar essa lógica, ou 500 records, ou o máximo do tempo que eu passei, né? Então, se você tem uma. Se você quiser. E aí acontece, se você escala o número de consumidores e você sobe muito, o número de partições vai diminuindo, né? E vai ter menos partição por operação de fetch. Quando você tem menos partição de operação de fetch, a operação de fetch é basicamente uma por broker, né? Mandei pro broker 1, mandei pro broker 2, mandei pro broker 3, né? Você vai ter menos partições por operação de fetch. Então você vai reduzindo o tamanho do possível do fetch, né? E aí, qual que é o tamanho máximo do fetch? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se a gente vier aqui no Kafka Consumer, o Max Partition Fat Byte é 1 Mbit, né? Assim, isso aqui é em bytes, né? É em bytes? É em bytes, né? Isso aqui é em bytes. Então, deixa eu até fazer a conta direitinho aqui, ó. Calc, né? Então, vamos fazer a conta aqui. Isso aqui dividido por 1024 seriam 1024 KB, que seria 1 megabyte, né? 1024 é um megabyte. Então ele vai baixar no máximo com 1 megabyte, o que pode ser pouco, né? Então, assim, se você sabe ali que, vou ter muito produtor, vai ser basicamente eu vou ter muito consumidor, cada consumidor vai estar por uma partição, pode ser que você esteja pensando, não, tem uma hora de eu aumentar esse carinha aqui. Eu vou aumentar esse carinha aqui para ter o máximo ali, retornar mais mensagens. Ou se minhas mensagens forem muito grandes, né? Não, a minha mensagem ali, ela é mais de 1 megabyte, né? Então seria o caso de você aumentar esse carinha aqui. Aí qual que é o máximo que esse carinha pode ter, né? Aí a gente vai aqui, ó, pro fat min bytes, né? Eu tenho aqui o fat min bytes, que é o tanto de bytes que vai retornar no fetch, o mínimo de bytes, né? Então, quando eu mando um fetch pro broker, né? Ele tem um mínimo aqui de 1, né? Então, se tiver uma mensagem ali, ele já vai retornar. Se não tiver essa mensagem, ele vai retornar imediatamente. Eu posso botar 0? Posso, mas assim, tipo, não faz muito sentido, né? Mas eu tenho também o fax max byte, ó. Opa. Eu tenho o fax max, wait milliseconds, né? Que é o tanto de milissegundos que o broker vai esperar antes de retornar, tipo, não tenho nada para você, né? Que é 500 milissegundos, né? E tem o fax max bytes, tem algum, aqui, ó. Eu tenho o fax max bytes, que é o tanto que o máximo do tamanho, que é 50 megabytes. Então, assim, o meu fetch ele pode retornar de 50 megabytes a 1, a 0, né? Mas no máximo por partição é 1 megabyte. Então observa que o número mágico aqui do Kafka Consumer, né, é 50 partições por consumidor. E aí, se eu quero aumentar isso, seria ideal, né? Se eu quero aumentar o número de consumidores, seria ideal aumentar o fetch partition, o
ponto partition 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 ponto partition fat seria o ideal seria aumentar esse carinha aqui. Então assim, o número mágico é 50, mas se eu quero aumentar o número de consumidores, vai reduzir o número de partições, eu tenho que aumentar esse carinha aqui, né? Então, galera, com isso aqui, eu falei muito de Kafka Consumer, sim, tipo, tem muita informação aí, 40 minutos de vídeo, que nem o vídeo de ontem, né? Teriam mais coisas para falar? Sim, teria muito mais coisas para falar, mas assim, para falar disso é bem complicado, né? Uma outra coisa que a gente poderia falar, assim, que o Kafka, ele replica as mensagens. Então, por exemplo, se esse carinha aqui desaparecer, né? Se esse carinha aqui sumir, né? Esse carinha aqui sumir, e ele é um encíclica réplica, ele é o líder dessa partição, né? E ele estiver em sync, o Kafka pode assumir que esse carinha agora vai ser o líder, e esse carinha aqui vai enviar a mensagem para cá. Isso acontece normal. Então o Kafka ele tem uma alta disponibilidade ali, né? Então, galera, assim, falei bastante sobre Kafka Consumer. Ficou alguma dúvida, manda aqui pra gente, né? Amanhã eu vou fazer um vídeo não vou falar de Kafka, não vai ser, o vídeo de amanhã não vai ser técnico, vai ser mais subjetivo, né, digamos assim, né? Mas semana que vem eu vou falar ali do Kafka Streams. O que é o Kafka Streams, né? Não dá para entrar a fundo no Kafka Streams assim no vídeo. O Kafka Streams precisaria de meses de curso, né? O Kafka Connect também, né? O Kafka Connect é uma outra coisa. Aí eu já vou falar como é que funciona o deployment de Kafka, né? De uma pipeline Kafka, né? A gente pode até pensar nisso, como é que funciona o deploy de uma pipeline Kafka. O Kafka Consumer, o Kafka Producer é recomendado para quando você tem conexões de microserviços. Se você quer consumir e produzir mensagem no Kafka, o ideal é você usar um Kafka Streams. Por quê? Porque essa lógica já é toda feita pelo Kafka. Você já delega tudo ele pelo Kafka, inclusive algumas lógicas ali de banco de dados, né? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, manda aí. Se você gostou, dá o like, comenta, compartilha, deixa seu comentário, é importante, hype o vídeo, manda naquele grupinho do WhatsApp da sua empresa ali, né? Manda para sua tia avó, né? Se ela estiver interessada em Kafka, né? Não no Franz Kafka, mas no Apache Kafka, né? Se ela estiver interessada. E é isso aí, pessoal. O último recado que eu tenho que falar, só muito obrigado por ter assistido até aqui e valeu, bom cafezinho para vocês. Isso aí.